Hoje foi um dia muito importante, né? O dia da eleição no Brasil. Mais de 5.500 municípios elegendo seus prefeitos, vereadores. Então, hoje foi um dia da maquininha, fazer escolhas, né? O pastor Rodrigo é presidente de uma sessão. Aí tem aquelas pessoas que se atrapalha todo e arruma confusão. Mas é um dia de escolha. Um dia em que nós, como cidadãos e cidadãs, nós fazemos escolhas. É um ato cívico, né? Que você é obrigado a votar. Aqui no Brasil, se você não votar, você fica com uma marca na justiça. Né? A hora que você vai tirar um documento que precisa da justiça, você fala que você está em débito com a justiça. Então, se você quiser tirar um passaporte, um documento, um concurso público, qualquer coisa que dependa de um órgão público, você tem que estar em dia com a sua votação. E aí, nós realizamos isso aqui, estamos satisfeitos. Quem não realizou vai ficar aí com uma preocupação, uma pulga atrás da orelha, mas nós estamos falando aqui de outra eleição. Deus também, ele faz uma eleição. Deuteronômio 30:19 fala assim, olha, o céu e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, Deus, como Pai, Ele nos ensina a votar, né? Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, mas a Bíblia também diz que nós já fomos eleitos, né? A palavra do Senhor está lá em 1 Pedro 2,9, fala o seguinte, mas vós sois a geração eleita, raça eleita. 1 Pedro 2,9. O sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quando nós fomos às urnas hoje, né, as pessoas que votaram para uma pessoa tal, qual que é a finalidade da eleição? Eleger uma pessoa que vai administrar, vai resolver, vai fazer alguma coisa, não é verdade? Ninguém vai para a eleição eleger alguém para essa pessoa ficar em casa, deitada no sofá, sem fazer nada, não é verdade? Então, Deus nos elegeu também com um propósito. Deus elegeu a igreja, a igreja de Jesus. Ele chamou assim, ó, vós sois, 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Quem, hein? Jesus, né? Amém? Então, irmãos, Deus, né? Deus nos elegeu. Que coisa linda! Que coisa linda nós estarmos aqui e sermos chamados de raça eleita, povo escolhido de Deus, né? E Jesus, né, no livro de João, no Evangelho de João, ele fala o seguinte, vós não me escolheste, eu vos escolhi. Olha aqui, vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu escolhi estar aqui hoje. Mentira. Você pensou que você escolheu estar aqui hoje. Né? Cada um de nós pensou, escolhi estar na casa de Deus. Não, Deus já nos escolheu para estarmos aqui hoje. Então, o Jesus fala assim, eu vos escolhi. Agora, de novo, para que Jesus nos escolheu? Isso que é importante. Para que Jesus nos escolheu? Aqui Pedro fala, no Evangelho de Pedro, ele fala que nós fomos eleitos para falarmos da luz de Jesus, né? Falarmos do Evangelho de Jesus, que as pessoas venham a conhecer, as pessoas venham a ter a salvação assim como nós tivemos. E no Evangelho de João, Jesus fala assim, ó, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Agora vamos ver
né? Vamos ver aqui, para a gente chegar aqui no tema da palavra de hoje. Jesus fala o seguinte, olha, eu vos escolhi e vos designei, né? Não somente escolhi, né? Toda vez que alguém te escolhe, né? Quando você era criança, jogava bola, alguém escolhia, é para você ocupar uma posição no time, né? Não é para ficar lá sentado. Olha, te escolhi, venha para cá, né? Você tinha que fazer gol ou defender, dependendo da posição, né? Mas Jesus, ele fala o seguinte, eu vos escolhi e vos designei. Agora vamos parar e ver para quê. Primeira parte da conversa é nós sentirmos honrados de sermos povo escolhido de Deus, raça eleita. Né? É muito bom. Não é bom quando tem um monte de gente lá, aí alguém fala, você aí, vem para ficar. Né? Quando tem, assim, normalmente, trazendo uma comparação com o futebol, eu não sou de muito jogar bola, mas acompanhei muitas vezes assim na escola, então tem aquela turma lá, vamos separar o time. Só tem 2 times, tem mais de 30 pessoas. E os penetas ficam, não é verdade? Né? O dono da bola está garantido. Né? Se não chamar ele, não tem jogo, mesmo que ele seja peneta. Mas as pessoas vão sendo escolhidas e vai ficando. Olha que bom quando alguém te escolhe. Mas, quando nós somos escolhidos, nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. O prefeito que está sendo escolhido, ou vai para o segundo turno, tem uma responsabilidade enorme. Nós, por sermos raça eleita, povo escolhido de Deus, nós temos uma responsabilidade enorme. Ninguém escolhe alguém e esquece que escolheu. Não é verdade? Quando você elege alguém e essa pessoa não faz nada, você não fica lembrando dele sempre? Você lembra, talvez você não lembra dele, mas lembra da mãe dele. Lá em Pompeia, por exemplo, a minha cidade, é uma cidade que a estrada, a rodovia passa no meio da cidade, né? Aí as pessoas não conhecem o prefeito, mas a mãe dele todo mundo conhece. O Júlio, que viaja muito, não sei se você já passou lá. Tem umas lombadas assim, quando você passa sem perceber, você vai lá para cima, né? Prefeito, aí lembra da mãe dele. Então, não é bom, mas o pessoal lembra. Irmãos, Deus se lembra que Ele nos escolheu o tempo inteiro. Agora, para que eu fui escolhido? Para que você foi escolhido? Jesus falou o seguinte, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Aí, irmãos, a coisa mais linda de Deus, a obra de Deus, é quando, para Ele, a alegria dele é quando nós demos frutos. Quando nós damos frutos. E é quando nós damos frutos, tá bom, mas ainda não. Tá mais ou menos. Aí ele continua, irmãos. Fruto que permaneça. Aí sim, fazer discípulos, frutos que permaneçam. É tão bom quando a gente vê as pessoas vir de novo, e começar a receber do alimento, e aquela pessoa começar a crescer. E daqui a pouco aquela pessoa está contagiando com o amor de Cristo outras pessoas, né? Coisa linda, irmãos. A igreja, a alegria nossa é ver vocês crescendo no amor de Cristo. Não tem coisa, não é? Às vezes as pessoas pensam o seguinte, não, a igreja tem que ser próspera, a pessoa tem que ter carro, tem que... Não, calma. Tem muitas pessoas que têm carro, está com a dívida até aqui, né? Não é verdade? A pessoa precisa ter paz, ter alegria. Nós cantamos tanto hino lindo hoje aqui, que se a gente continuasse no louvor até o fim, olha, coisa linda, viu? Parabéns aí o louvor, cada hino lindo que nós cantamos. Mas esses hinos tem que ser a nossa oração. Não pode ser só cantar. Nós temos que viver isso. Sua vontade já deixei. Não, a minha vontade, né, irmão? Você já deixou a vontade de Deus? Muitos deixaram a vontade de Deus, mas nós temos que cantar. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, né? Então, nós precisamos do reino de Deus na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos de paz. Nesse mundo não conhece o que nós temos. Nem vai conhecer se ele não vier para Cristo. Então, eu estou chegando ainda no entendimento de qual é o propósito dessa palavra de hoje. Deus nos chamou, Jesus falou o seguinte, olha, não fosse vós que me escolhestes,
Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi. João 15,16. Eu vos escolhi a vós e vos designei. Não somente escolheu, como ele falou assim, ó, você vai para cá, você vai para cá. Para cada um ele deu um propósito. Para que vades e deem frutos. Agora, só dar fruto não interessa. Tá? Só dar fruto não interessa, porque Jesus está falando assim, frutos que permaneçam. Aí, irmãos, quando você faz discípulos, aí a coisa muda. Porque aí Deus fala o seguinte, a fim de que tudo que vós pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Oh, glória, né? Quem não precisa da ajuda do Pai? Todos nós. Mas o Pai também precisa de nós como colaboradores. Irmãos, me preocupa muito quando você pega os números de evangélicos no Brasil. Né? Tem quase 30 milhões de evangélicos, mas tem 40 milhões de evangélicos que pararam no meio do caminho, desviaram da fé. Mais de 40 milhões de evangélicos desviados. Pessoas que foram, botaram o pé dentro da igreja, receberam a Jesus, mas a palavra diz, se com a tua boca confessar, que o seu coração crê, aí a pessoa dá os passos seguintes. Se você pegar uma pessoa, né, nós temos falado muito aqui, graças a Deus, nós temos visto aí pessoas entendendo a importância de ter Jesus na sua vida, e tem declarado Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu faço questão de mostrar Romanos 10:9, que diz, olha, a palavra diz o seguinte, você tem que declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas antes de declarar, você precisa crer. Se o seu coração crer, sua boca confessar, então será salvo. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmão, nós temos que ficar muito conscientes disso. Tem muitas pessoas convencidos, mas não convertidos. Tem muitas pessoas que declaram porque ficou convencido que era bom, mas não se converteu, que são os passos seguintes. Então, o propósito da nossa palavra hoje é falar sobre os eleitos de Deus. Fecha seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar. Senhor, nós agradecemos o privilégio de estar aqui à frente, com os irmãos aqui juntos nessa assembleia, para poder, Senhor Deus, meditar sobre a palavra, Pai. Quero agradecer a cada um que veio, porque não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor escolheu a nós. O Senhor preparou essa palavra, colocou no meu coração a ministração dessa palavra. Agora eu peço, Senhor, que venha o Espírito Santo falar aqui no meu lugar. Não seja eu, Pai, não importa que eu diminua e Tu cresça, Senhor Deus, para que cada um de nós entendamos essa palavra, nesse dia tão gostoso que é o dia do Senhor, em que nós vamos compartilhar da ceia ao final do culto. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Mas fala conosco, Senhor Deus. Nós abrimos nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor Deus, estão atentos a ouvir a Tua palavra. Agora, usa o Teu pregador para que a gente fale aquilo que vem do Teu trono. E nós te agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Deus tem um plano, né? Deus nos chamou, Ele não nos escolheu, né? E Jesus falou o seguinte, olha, o que importa, igrejas grandes, com muitos e muitos membros, é um entra e sai. A pergunta é, quem é que está permanecendo? Quem é que foi lá para permanecer na palavra? Porque tudo que a palavra diz aqui, se você permanecer em mim, eu permanecer em vós, e tudo vai andar. Aí as pessoas vêm para receber. Tá bom, Deus é um Deus abençoador, Deus Pai, Deus maravilhoso, Ele dá. Mas Ele coloca algumas condições. Ele quer nos dar, nos abençoar, todas as bênçãos já foram dadas, está colocada na região celestial em Cristo, mas nós precisamos nos colocar na condição de receber. E isso é tão importante. E nós ficamos muito felizes quando o irmão vai amadurecendo, né? Vai parando de querer se apegar a tantas coisas materiais, entendendo que Deus tem muito mais no outro mundo. Porque a nossa vida, quando nós falamos assim, né? Deus deu a escolha.
Escolha a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, mas escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus, todos nós já sabemos disso, né? Que a primeira morte não tem jeito, né? Se Jesus, a não ser que Jesus volte antes, mas não tem jeito, porque, como dizia aquela música, né? O homem mal nasce e já começa a morrer, é da natureza humana. Que bom que a gente morra, porque esse lugar não foi feito para nós. Amém? Se nós não morrêssemos, nós não íamos encontrar com Cristo na glória. Mas a segunda morte, não. Pelo amor de Deus. Ninguém queira a segunda morte, porque a segunda morte ela é eterna. Então nós queremos a vida eterna. E para isso, Deus mandou seu Filho. Então, o que nós estamos falando aqui? Quando a pessoa não tem o entendimento de dar os próximos passos, que é isso que acontece, essa pessoa não permanece. Então, quando a pessoa só confessa, mas não crê no coração, se ela crer no coração, ela vai buscar na palavra o entendimento. O passo seguinte é o que nós vamos fazer, passar pelas águas, para dar testemunho do batismo, né? Quem fez o curso de batismo, quem não fez, vai receber as orientações. Mas, o que acontece? Por que eu falei que tem muitos convencidos e não todos convertidos? Por quê? Porque a pessoa vai, agora eu sou evangélico, eu aceitei Jesus, mas quando ele passa pelas águas, é a simbologia de passar pelas águas. Você lembra que Paulo fala em Filipenses? Ele fala assim, eu não julgo já ter alcançado o alvo, mas eu prossigo, deixando para trás as coisas que ficam para trás, eu avanço para a que estão à minha frente, para a soberana vocação em Cristo. E tem uma outra parte na palavra de Deus que ela fala o seguinte, é da vontade de Deus que todo busca o seu crescimento, a estatura do varão perfeito. Qual é o pai que está aqui presente, que tem um filho pequeno, que não se preocupa que ele já está com 5 anos e ainda está gatinhando? Não é? O pai quer que o filho cresça, desenvolva, seja adulto. E nisso está o Pai também celeste. Então, o que nós estamos falando aqui? É muito importante que haja um amadurecimento, que haja uma busca, mais do que vir à igreja, é buscar, entrar, né, no entendimento da palavra, ver quão gostoso. Hoje eu encontrei com um amigo meu, que eu trabalhei no Bradesco, eu saí do Banco Bradesco já fazem 4 anos. Né? Passa rápido o tempo. E tem uma pessoa que trabalhou comigo, foi meu funcionário, e nós trabalhamos junto quase 15 anos, né? E fazia uns bom tempo que eu não via. E ele é católico, ele é da igreja católica ainda, e eu creio que um dia ele vai vir, né? E vai buscar a palavra. Mesmo que você estiver lá na igreja católica, mas se ele estiver seguindo a Jesus, não é a igreja, mas se ele tiver Jesus, buscando Jesus, e não indo para aquilo que desvia de Jesus, mas eu creio que ele vai estar em Cristo. E eu encontrei com o João Messias hoje, e conversando, falei assim, você precisa ir lá visitar a nossa igreja, né? Eu já te chamei várias vezes. Eu falei assim, porque nós vamos ficando meio velho, né? Meio passado. E aí, o corpo não vai durar muito. Então você tem que parar de pensar no corpo e começar a pensar na sua alma. Ele falou, é verdade, né? Tem uma hora que assim, o corpo já começa a entrar numa curva decrescente. E aonde você vai depois que você fechar os seus olhos aqui? Não é? É bom a gente, não só quem está mais rodados, mas todos nós, ninguém sabe a hora. E eu brincando com ele, ele ficou interessado. E então nós temos que alertar que ninguém sabe a hora. Irmãos, Satanás, como a palavra diz, né? É como o leão que ruge ao redor, procurando alguém para tragar. As pessoas vêm para a igreja e não firmam na palavra, não têm o entendimento, que fica um alvo fácil. É mais ou menos que nem Deus dá os encaminhamentos. É que nem, vocês já viram uma filmagem do nascimento das tartaruguinhas na praia? A natureza induz elas a correr para a água. E ali que está a salvação dela. Nós também. A nossa salvação é correr para a palavra, que é a água, né? A palavra, Cristo. Mas
às vezes, alguma coisa nos distrai a atenção, e se naquele momento distrair a atenção, você, em vez de pegar a direção da água, pegar para o outro lado, você não vai encontrar água. Aí você vai ficar nas mãos do predador. E é uma judiação, né? Aquelas tartaruguinhas que pegam o endereço errado, vem os gaviões, vem os animais selvagens lá, e é um prato feito, né? Então, nós também temos que ficar atentos para entender bem que Deus nos chama, nos dá toda a salvação, mas se quando nós mergulhamos na palavra. E aí, irmãos, eu estou colocando nisso porque a palavra de Deus hoje nos leva a refletir fortemente. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 101. É uma palavra, assim, bastante de um pai que se preocupa com o filho, né? Deus se preocupa com cada um de nós. Embora os Salmos foi escrito pelo rei Davi, o salmista Davi, mas tem uma participação de Deus aqui tremenda, né? Quando não só o salmista estava inspirado pelo Espírito, mas Deus fala também nesse salmo. Eu quero que os irmãos todos estejam aí abertos. Não só reflitam aqui, irmãos, mas ponham uma marquinha aí para você continuar refletindo nos outros dias, que é muito importante. Ele é bastante revelador. Existe uma palavra que está lá em Gálatas 6, de 7 a 9, que fala: de Deus não se zomba. Não é verdade? Lembra no curso de casados? Quem fez o curso? De Deus não se zomba. Aula de semeando e colhendo. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não tem dúvida que colhe. Todo mundo, a maioria que já fizeram o curso, já sabe dessa palavra. Quando fala assim de Deus não se zomba, é que, às vezes, pela nossa imaturidade, a gente acaba achando que podemos zombar de Deus. Então, olha só, quando Davi, ele escreveu esse salmo, o salmo começa assim, no verso 1. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao meu caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Vamos parar aqui. Eu queria que os irmãos refletissem no seguinte. Quando o profeta Davi está falando o seguinte, olha só, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Então, o que nós temos, a palavra, o Salmo sempre fala, olha, louvai ao Senhor, bendizei o teu santo nome. Você sabe, não é todo mundo que sabe, mas você sabe o que quer dizer louvar ao Senhor? Então, para quem ainda não sabe, louvar ao Senhor é cantar. Olha, nós cantamos. Mas não é cantar, louvar o Senhor. Louvar ao Senhor é elogiar ao Senhor, falar bem do Senhor, bem dizer o seu santo nome. E o salmista fala com hinos, né? Fala cantando. E nós vemos aqui, cantamos ao Senhor, né? Então, mas o que nós estamos falando? Louvar ao Senhor é falar bem do Senhor, amém? Louvar ao Senhor o tempo inteiro, bem dizer o seu santo nome. Isso sim. Então, Deus, Ele nos inspira, Ele é Pai, Ele nos faz tantas coisas. Então, todo dia você tem que estar louvando, bendizendo o teu santo nome, para Ele, para as pessoas, a oportunidade que você tem. Essa semana, eu não sei se foi essa semana ou foi na outra, que eu profetizei uma semana de bênção, né? E eu tive uma reunião de diretoria na empresa que eu trabalho, e tive, assim, 3 grandes vitórias, assim. A reunião foi 70% para, assim, valorizar o trabalho que o Senhor me dirigiu, não foi eu. Aí eu estava conversando com uma gerente minha, e estava explicando, falei assim, olha, esse caso aqui, Deus não permitiu, eu testemunhei isso aqui num grupo, mas rapidamente, Deus não permitiu que um presidente da empresa resolvesse. Não permitiu que um diretor de 2 grandes bancos resolvesse. Não permitiu que um presidente de todas as consultoras do Brasil resolvesse. Não permitiu que as maiores autoridades resolvessem. Não, só faltou chegar no presidente, né? Mas assim, para que eu resolvesse. Ninguém resolveu. E aí,
Deus me deu a condição de resolver. Então, quando eu falei assim, não foi eu, foi o Senhor. Isso aqui foi uma mão de Deus. Por quê? Assim, coisas assim, sobrenatural, assim, nos negócios, né? Então, Deus age. Então, quando você fala isso, Deus é tão bom. A mão de Deus, é ela que opera em nós, o Espírito Santo é que nos dá a direção. Então você está louvando ao Senhor quando você fala das boas coisas que Ele resolve na sua vida. Então Davi, ele entendia bem disso, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele falava, ele salmodiava, ele louvava ao Senhor, falando bem do Senhor todo o tempo. Então, olha só, então ele fala o seguinte, olha só, isso aqui é para nós aprendermos, esse salmo seja um guia para a sua vida. Ele fala o seguinte: atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Então, a primeira coisa que Davi, nós estamos vendo aqui, que ele tinha muita alegria de falar das coisas que Deus fazia na vida dele. E isso tem que estar contaminado no nosso falar. As pessoas que sabem que você está na igreja, ela tem que saber, não somente por você falar, mas assim, de você testemunhar, testificar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então Deus é lindo, maravilhoso. Por quê? Porque Ele me fez isso, me fez isso, me fez isso. A pessoa vai chegar um momento e falar assim, aonde que é a sua igreja que você tem esse encontro com Deus? Né? Eu também preciso de um Deus assim. Então, como é que nós vamos contagiar as pessoas se nós não contarmos as bênçãos que Deus tem feito para nós? Então é lindo, maravilhoso. Então conte as bênçãos, né? Conte quantas são. Então a primeira coisa que Davi faz, ele faz isso, né? Ele conta as bênçãos, mas depois ele fala o seguinte: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, quando virás ter comigo? Irmãos, é tão bom Deus na nossa vida. Mas, lembra aquela passagem lá de Apocalipse 3:20, que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu já coloquei uma vez uma pregação aqui, mas eu queria só relembrar. Às vezes, a pessoa quer Deus, mas só as bênçãos de Deus. Né? Resolve isso para mim, resolve isso para mim, resolve isso para mim. Mas, quando fala assim, olha, você vai receber Jesus lá na sua casa. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Eita, né? Mas a minha casa eu nem arrumei ela. Está uma bagunça, né? Está uma bagunça. Será que não dá para você falar daí sem precisar lá em casa? Gente, eu estou misturando um pouquinho, né? O real com o espiritual. Quantas vezes, assim como você, dona de casa, as mulheres que cuidam bem da casa, naquele dia que ela não caprichou, ela fala, não vem hoje não. Vem tal dia para dar tempo de eu arrumar. Não é assim? Aquele dia que você está atarefado, que você saiu correndo, não arrumou a cozinha, não lavou a louça, e está aquela bagunça, né? Você fala, não, hoje não, venha depois. Quantas pessoas estão falando para Jesus não entrar na sua vida agora, porque tem coisas para arrumar. Aí tem duas coisas, tem duas opções. Você perde a vergonha de falar, minha vida está uma bagunça, venha mesmo, que eu preciso que você arrume. Ou você vai ficar adiando o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Ou você perde a vergonha de tira a sua máscara, que você não tem cuidado tão bem daquelas partes que você deveria estar cuidando, e fala, Jesus, vem, eu preciso do Senhor. Eu não dou conta. Eu tenho sido negligente, relaxado. Eu não tenho nem lido a Bíblia. Eu não tenho cuidado disso. Eu não tenho orado todo dia. Mas abre o jogo com ele. Mas fala assim, mas vem. É igual aquela música. Entra na minha vida, né? Muda a minha estrutura. Muda, né? Então, Deus quer trabalhar na nossa vida, mas nós temos que ter coragem de passar vergonha. Mas quem mandou ser negligente? Agora passa vergonha. Mas é melhor passar vergonha. Jesus falou assim, tudo bem, você pensa que eu não vi? Meus olhos estão todo dia aí. Não preciso ir na tua casa para ver a bagunça que está lá, não. Eu já sei, mas você me chamar para ir para a tua casa é uma honra. Irmãos, agora tem uma coisa. Deus é bom,
Deus é demais. E tem uma frase feita que as pessoas usam que nós temos que falar. Tem gente que só usa a metade dela. Fala o seguinte, ó. Deus aceita você como está. Não precisa estar limpinho, bonitinho, né? Não é assim? Venha para Jesus como você está. Isso é verdade. Mas uma coisa é também verdade, que Deus não aceita você continuar daquele jeito. E você vai ver aqui nesse salmo por que as pessoas não têm ficado na igreja. Por que é difícil as pessoas permanecer? Não é somente porque eles não querem. Porque muitas vezes Deus também não quer a pessoa na sua casa. Opa, pastor, verdade. Quando Deus revelou esse salmo, na forma com que nós vamos apresentar aqui, eu fiquei assim, impactado com que Deus fala e trata daquele que não tem nenhuma preocupação com a vida espiritual. Então, a palavra diz, e é verdade, você pode afirmar assim, ó, venha como está. Você não precisa estar bonitinho para vir para a igreja, para Jesus. Jesus, o Pai aceita o Filho como ele está, mas, vírgula, não aceita que continue como está. Tudo bem? Vocês concordam com essa palavra? Amém? Então, nós não podemos ficar somente na primeira parte, irmão. Venha como está. Não, mas se prepara porque Deus vai tratar, vai te pôr uma roupa nova, né? E é isto que Paulo fala, né? Não que eu já tenha conseguido a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas olhando, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Chega, não olho mais as coisas erradas que eu fazia. Então, olhando para frente, eu vou buscando alcançar o alvo, que é chegar naquilo que Deus, que Jesus ensinou para ele. Então, vamos ver aqui. Deus, ele coloca o seguinte: primeiro buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, primeira coisa, o salmista Davi, ele coloca aqui, né, no salmo, no verso 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E fala o seguinte abertamente, quando tu virás na minha casa? Irmãos, é isso. Tem que chamar Jesus mesmo para morar na sua vida, né? Consertar aquilo que está torto, não tem problema não, ele já sabe que nós precisamos dele. Agora, quando nós temos vergonha e achamos que nós estamos bem e não pedimos ajuda, né, nós ficamos sem ser ajudados. Mas o que é que o salmista fala? Não porei coisas injustas diante dos meus olhos e aborreço o proceder daqueles que se desviam. Irmãos, o país está vivendo uma disciplina tão grande de Deus, eu nunca vi, né? Assim como aconteceu na Itália, né? A máfia lá que foi totalmente, né, que eram poderosos, que era a corrupção em cima da corrupção. Houve uma reforma geral, não foi da noite para o dia, mas aquilo lá moralizou ao que era. O Brasil está sendo tratado. Mas nós, igreja, não podemos ficar só assistindo. Nós não podemos ficar só assistindo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, se nós não estamos sendo também parcialmente corruptos. Hoje mesmo, né, eu estava preparando a palavra, aí não tinha terminado, eu fui à padaria. Comprar um pãozinho lá para minha digníssima esposa, lá, que ela gosta de um pãozinho quente, né? Aí, fui lá na padaria. Aí, como o Rodrigo ia trazer o Rafa no almoço lá, e ele gosta de pão também, falou, vou comprar 5 pães. Sempre compro menos. Levei o dinheiro certo, mais ou menos já sabia quanto ia custar. E aí a pessoa pesou, e eu vi que lá na balança deu o que eu achava que ia dar. Deu R$3,50. E eu estava com os R$4 separados, porque até R$4 eu sabia que ia. Só que na hora do rapaz marcar lá, ele marcou R$2,50. E eu não vi que ele tinha marcado R$2,50, né? Quando eu cheguei, que eu pus no caixa lá, eu vi o papel R$2,50, eu falei, ele errou, né? Aí eu falei para a moça lá, falei assim, olha, por favor, pesa de novo que eu acho que é R$3,50. Não vai ser R$1 que vai me deixar com pulga atrás da orelha de eu não ter sido honesto.
Irmãos, não importa se são 50 centavos, se é R$1, se são 100 mil reais. Olha, Deus está olhando aquilo que você é. A pessoa, ela comete, né, ela defrauda tanto num 50 centavos como num R$1.000, 10 mil reais. Então, cuida, vigia. O inimigo testa você. Eu não poderia falar, o que é R$1, né? Paga R$2,50 mesmo, né? Não vai deixar nem eu mais rico, nem ela mais pobre, né? Não. Não aceite. Não aceite aquilo que não é seu. Por quê? A palavra diz aqui, olha, eu estava estudando a palavra, né? Atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Aí eu vou e entorto. Que coisa é essa, né? Você não vive o que você prega? E eu faço questão. Eu faço questão. Todos nós temos que fazer questão. Amém? Então, eu aborreço, eu não aceito aqueles que se desviam. Eu não admito no meu convívio pessoas que praticam a corrupção. Então, nós, igreja, não podemos passar a mão na cabeça. A palavra diz o seguinte, né? Deus fala o seguinte, olha, ame o pecador, mas odeie o pecado. Nós temos que amar a pessoa, porque Deus nos amou e nos ensina a amar o próximo. Mas nós não aceitamos o pecado. O pecado é pecado, tem que ser tratado como tal. Aí, irmãos, no verso 4, Davi fala o seguinte, né? Nada disto se me pegará. Por quê? Porque o inimigo está querendo pegar a gente na curva, né? Pegar no descuido. E a hora que ele te pegar, aí você vai ficar em débito. Longe de mim, no verso 4, ainda Davi falando, né? O coração perverso, não quero conhecer o mal. Irmãos, nós não podemos ter no nosso convívio, você deve visitar, pode visitar aquele que está fazendo as coisas erradas para levar a palavra, mas não deve conviver com ele. Senão você já pensou, olha, era meu amigo, então nós fomos juntos, tá bom, foi todo mundo preso. Olha que vergonha, né? Você vai ser cúmplice, você estava junto. Ah, mas não foi eu que fiz, mas você estava junto, você é cúmplice. Então, Davi fala, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Bom, ponto. Aí Davi dá uma explicação legal para nós, né? Como é que nós temos que nos vigiar para que a gente possa ter a bênção de Deus e evitar aquele que está correndo ao derredor buscando uma brecha para nos devorar. Agora vem a parte de Deus. Aí Deus entra no Salmo. Deus falando. Deus fala o seguinte, irmãos. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Olha só. Deus está falando o seguinte, né? Aquele que difama o seu próprio nas escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não tolerarei. Irmãos, é sério. Deus não aceita. Lembra que eu falei para vocês? Deus aceita a gente como estamos. Nós vimos como nós estamos. Se você ainda não tem a palavra, se você ainda não tem o entendimento, se você andar na negligente pela ignorância do saber, Deus fala, tá bom, eu aceito como você está. Né? Mas Paulo fala, deixando que para trás fica, eu avanço para a perfeição. Eu tenho que mudar. Então eu tenho que me converter. Se a pessoa começou e não completou, ela está convencida, mas não está convertida. Então aí o salmista, ele coloca aqui a palavra de Deus. Aos que és escondido ou ao oculto calunia o próximo, a esse destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Você já pensou? Essa pessoa dentro da igreja vai ficar? Deus vai deixar essa pessoa, se vem, traz a palavra, vem, fala, outra avisa. Vai chegar uma hora, como domingo passado o pastor Rodrigo pregou uma palavra, Deus tem limite, né? Amém? Deus é Pai, Deus é maravilhoso, mas Deus tem limite. E aquele que não segue Deus não aceita. Deus não vai falar o seguinte, venha para dentro da minha casa que vai ficar tudo bem, porque eu sou pai. Não. Deus,
E nós vamos ver daqui a pouco situações que Deus agiu, que nós conhecemos, mas não tínhamos refletido. Olha outra coisa. Deus, Ele está olhando aqui para vocês, para nós todos, né? E está falando o seguinte, né? O que meus olhos procuram? Aqueles que são os fiéis da terra. Aqueles que andam no reto caminho. É tudo o que a igreja precisa ser, não é? Os fiéis da terra. Então, quando eu começo a falar aqui que Deus está procurando aqueles que são os fiéis da terra, eu começo a olhar o seguinte, né? Aquele que está pronto para servir e serve. Aquele que tem um reto caminho, mas que tem um entendimento que não adianta você andar por aquele caminho torto, que Deus não vai te deixar em paz. Então, irmãos, Deus colocou, na hora que eu estava estudando essa palavra, a visão do pessoal do que saiu do Egito dando volta no deserto. Você já viu uma frase que se fala muito aí no mundo, fala assim, ei, assim você não vai para frente, né? Já viu essa frase? Desse jeito você não vai para frente, né? Não é uma frase muito corriqueira? Aí, a pessoa que não vai para frente, o que ela está fazendo? Está andando em círculo, né? Está andando em círculo. A pessoa que fala assim, Deus fala assim, eu destruirei. Não tolerarei, não suportarei. Essa pessoa tem todas as bênçãos de Deus, mas ela começa a andar em círculo, não vai para frente. Não avança, não cresce e não abençoa outras pessoas. E Deus vai gostar dessa pessoa? Para que Ele nos chamou? Para que a gente dê frutos, e fruto que permaneça é fazer discípulos, né? Pessoas falam assim, vale a pena servir a Deus. Olha o exemplo desse aqui, né? Vale a pena, nós seguimos esse caminho reto. Então, nós temos que ficar esperto. Por quê? A palavra do Senhor, no verso 7, aí ele é mais pesado ainda. Depois que ele fala que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá, que é esse que Deus vai querer na sua casa servindo. A pessoa que anda com tropeço, Deus fala assim, não quero me servindo. Né? Não quero me servindo. Então, irmãos, aí Deus vem e fala o seguinte, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Né? O que usa de fraude não habitará na minha casa. O que profere mentiras não está firme perante meus olhos. Não habitará nos meus olhos, perante meus olhos. Irmãos, aquilo que eu falei assim, de Deus não se zomba. Às vezes, nós falamos assim, olha, a palavra diz aqui, Deus não quer, não há de ficar na minha casa quem usa de fraudes. Não tem sentido, né? Você está na igreja e dar prejuízo para uma outra pessoa, não é verdade? Se você der um prejuízo para uma outra pessoa, você tem que ir lá e falar, olha, eu te dei um prejuízo, reconheço, não tenho como pagar, se eu não tiver condições, mas eu vou pedir para Deus me dar uma condição, eu estou em dívida com você, eu reconheço a minha dívida. Enfim, assuma, mas você sair de fininho, né? Como se você não fez nada, Deus não aceita você na casa dele. Então eu queria dizer para os irmãos o seguinte, frutos que permaneçam. Olha como é que tem a ver com essa palavra. Às vezes você fala o seguinte, frutos que permaneçam é porque a pessoa não se converteu, é porque não é que a pessoa não quis ficar, porque Deus não quis que ela ficasse. E na sua casa tem muitas igrejas, tá? Na sua casa tem muitas igrejas, então muitas pessoas que, às vezes, ela não está firmada, é porque ao invés dela firmar naquela igreja e corrigir com Deus, ela fala assim, Deus me tirou dessa igreja, eu vou para outra, eu vou para outra, e vou para outra, e vou para outra, e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque Deus, Ele falou assim, não fica na minha casa. Então, quão gostoso é estar na casa do Pai, mas Deus falou o seguinte, eu não aceito pessoa que defrauda a outra pessoa na minha casa. Eu não aceito pessoas mentirosas. Então presta atenção. Quantas vezes que a gente, às vezes, acha que pode falar e ficar assim mesmo? Quem é que vai servir ao Senhor? Os fiéis da terra.
Os fiéis da terra é aquele que fala assim, eis-me aqui. Né? Agora, aqueles que mentem, não vai ficar na casa do Senhor. E às vezes, irmãos, a pessoa, às vezes, nós temos que nos vigiar o seguinte, às vezes você pode fazer alguma coisa e não faz. E aí você não fala que você... Ó, um exemplo. Vou apertar vocês aqui, mas assim, de leve. Eu falei assim, vamos ter uma reunião terça-feira. Ah, pastor, eu não posso. Tá bom? Se você não pode, paciência. Mas, quantas pessoas poderiam, mas falou assim, eu não posso. E está fazendo o quê? Vendo televisão, né? Fazendo nada na vida e poderia estar. Essa pessoa é mentirosa. E Deus falou assim, de mim ninguém zomba. De mim ninguém zomba. Quando você fala assim, não posso e pode, você está mentindo para Deus, não é para o pastor, para a igreja, para a pessoa. Então, fica esperto, porque às vezes Deus está testando quem é o fiel da terra. Quem é aquele que realmente não pode? Quantas vezes, eu nunca vi ninguém falar para mim, eu creio que o pastor Rodrigo também não recebeu nenhuma justificativa. Pastor, eu não posso na igreja porque estou morrendo de preguiça. Alguém já falou para você? Para mim, não. Eu não posso porque eu estou preferindo ver outra coisa. Eu não posso, né, por quê? Porque eu preferi sair com meus amigos. Eu não posso, não. Eu não posso. Não pode. Mas na hora que as coisas apertam, aonde que nós corremos? Para os amigos? Que amigos, né? Os amigos, entre aspas, que deixam você sozinho, né? Então, quem é o nosso amigo? É o Pai, né? O nosso verdadeiro amigo que pode socorrer e cuidar da gente é o Pai. Irmãos, essa palavra, eu queria finalizar, indo já para os finalmente, para a gente pensar o seguinte, Deus não está brincando, e Deus não brinca com as suas promessas, Ele não volta atrás. Vamos lá. Primeira pessoa que não ficou na casa de Deus, que Deus falou assim, Adão e Eva, você pode comer do jardim inteiro. Deu um jardim de delícias para Adão e Eva. A palavra nos explica isso. Ele não precisava trabalhar, só cuidar, não precisava trabalhar. Deus cuidava de tudo, né? Não precisava lavrar a terra. As frutas cada uma mais deliciosa que a outra, era só apanhar, né? Tudo na mão, não tinha nem precisar subir no pé, ter trabalho, perigoso cair. E o que aconteceu? Ele falou, só que dessa árvore ali você não coma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, morrerás. Irmãos, Adão e Eva caiu na conversa da serpente, né? E quantas vezes nós também não caímos na conversa da serpente? E Satanás, ele está sutil para tentar nos derrubar. Então, Deus falou assim, mas Adão e Eva, vocês falharam, né? Comeram o que eu falei para não comer. Mas olha, como vocês, Adão, eu fiz com tanto carinho, uma perfeição. Eva, vocês é que minha criação, meu primeiro homem, a primeira mulher que eu fiz com as minhas mãos. Então o jardim é tão grande, tem tantas frutas, uma fruta a mais você comer, uma fruta a menos, não vai me fazer diferença. Você não pensaria assim? Que Deus não poderia fazer isso? Olha, um jardim tão grande, né? Deus é tão grande para fazer tantas frutas, por causa de uma fruta. Sim, por causa de uma fruta, de uma desobediência. Gênesis 3:23 diz assim, e o Senhor Deus, por isso, o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra que fora tomada. Então, dançaram. A nossa vida descambou por aí, né? Se eles não tivessem pecado, nós não teríamos toda essa situação, mas paciência, né? Ei, Adão, ei, Eva, né? Irmãos, isso aí é uma prova que Deus falou assim, não permanecerá na minha casa aquele que não cumprir aquilo que eu estou estabelecendo. E aí, eu queria levar para mais uma reflexão. A Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Está lá no livro de Efésios 4:30. Longe de vós toda ira, toda blasfêmia, gritaria, malícia, né? Longe de vós tudo isso aqui. Mas o que é que entristece o Espírito Santo mesmo? Tudo isso aí que eu falei. Mas tem uma coisa, quando a sua boca profere palavra de maldição.
quando a nossa boca profere palavras torpes, diz a palavra do Senhor, né? O que é palavras torpes? Quantas pessoas que estão na igreja e não olham o que está falando, e está lá falando maledicências, falando mal. Agora, não é mais fácil, ao invés de você criticar a pessoa, se a pessoa está fazendo as coisas erradas, chamar ela, vamos conversar, né? Mas quando você faz as ocultas, que nem diz a palavra, Deus falou assim, eu vou destruir, né? Eu não aceito. Então, quando você entristece o Espírito Santo, quando a sua boca começa, ao invés de abençoar, amaldiçoar, porque a palavra tem poder. Aquela pessoa é uma burra, aquela pessoa não presta, aquela pessoa... Agora, uma pessoa que está fazendo as coisas que não estão corretas, qual que é mais fácil? Criticar, né? Que é mais costumeiro da gente, do que chegar lá e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é? Quantas pessoas falam assim, olha, você não está conseguindo fazer certo, o que eu posso fazer para te ajudar? Mas quantas pessoas falam, não, é problema dela, né? Ela vai ter que aprender, porque ela é uma, né, incompetente. Então, você entristece. E sabe qual a definição de palavra torpe? Para você saber como essa palavra torpe, que Deus se aborrece quando nós abrimos a boca para falar a palavra torpe. A palavra torpe quer dizer assim, cheiro de peixe podre. Quando nós falamos coisa de maledicência, é como se tivesse peixe. Peixe já é, né? Quando passa do ponto já é complicado, né? Imagina ele podre. Então, a palavra torpe é igualmente isso aí. Quando nós estivermos usando a palavra torpe na nossa boca, em vez de abençoar, então nós temos que ficar quieto. Se você não pode abençoar, segura. Porque aquilo que você falar, Deus vai cobrar depois. Então, sendo nós, raça eleita, povo escolhido de Deus, Deus tem um plano para nós. Deus conta que cada um de nós cresçamos a estatura do varão perfeito. Por quê? Assim, nós vamos ser usados por Deus, mais do que nós estamos sendo usados. Toda vez que nós deixamos a espiritualidade de lado, para cuidar de coisas fúteis, de interesse próprio, nós estamos assim, frustrando a expectativa de Deus, não estamos? Se você eleger um prefeito, hoje é o dia da eleição, você quer que o prefeito melhore a condição da sua rua, faça isso, faça aquilo e tal. E aí o prefeito nem passa mais, ele só foi pedir o voto, né? Agora que conseguiu ser eleito, um exemplo, né? A gente já sabe. Você não fica frustrado com esse prefeito? E Deus que nos elegeu. Quando ele nos elegeu, ele esperava que a gente crescesse. E a hora que nós crescêssemos, ele ia falar assim, agora que você está capacitado, eu vou te dar poderes sobrenaturais, você vai ajudar o seu próximo, vou te dar bênção, você vai ser uma bênção, você vai curar, você vai libertar. Mas aí nós não queremos crescer. Deus fica frustrado. Quando nós não damos valor à espiritualidade. Isso é entristecer o Espírito Santo. Mas, irmãos, eu vou colocar aqui um exemplo para nós fecharmos aqui a nossa mensagem, que fala de Esaú. Esaú e Jacó. Esaú era para ter recebido o nome que vai no nome de Deus. Era para nós sermos chamados de filho de Abraão, de Isaac e de Esaú. Não era assim? Por que era assim, pastor? Porque a Esaú foi dada a primogenitura. Primogenitura é um valor espiritual tremendo que Deus concedeu para que aquele que fosse o filho mais velho tinha todo a preferência, todo o privilégio, toda a autoridade, posses e mais bens, porque Deus ia falar o seguinte, essa é a minha linhagem, essa vai ser a linhagem que vai gerar as gerações minhas, do meu povo passará por essa linhagem. No entanto, o que aconteceu com Esaú? Esaú, por causa que ele não ligava a mínima para a primogenitura, como ele estava com fome, e ele chegou cansado, e ele era uma pessoa que aprontava toda, não estava nem aí com as coisas de Deus, e ele chegou com fome, e o Jacó, que era o seu irmão, que nasceu junto com ele, né, o usurpadorzinho, estava lá de olho na primogenitura, porque, poxa vida, né? Deus amou mais a Jacó
do que a Esaú. Por quê? Porque Esaú chegou lá para Jacó e falou o seguinte: olha, você que está com esse prato de lentilha aí, esse caldeirão aí de lentilha, né? Gostosa, eu estou com uma fome danada, me dá um prato dele para mim, por favor. Nem pensar, vai fazer o seu. Não, mas me dá. Falou assim, só se você me der a sua primogenitura. Né? Jacó não é bobo, né? Esaú falou, está feito. Irmãos, trocou um prato de comida por uma coisa tremenda que Deus valoriza. A comida, a fome, nós temos todo dia, você mata a fome, vem outra fome, vem mata a fome, vem outra fome. A primogenitura é única. É uma coisa única. Então, a salvação, a bênção de Deus, ela é única. Quando Deus separa, te dá um propósito, ele é único. Quando você fala o seguinte, eu não quero saber, eu vou preferir comer, vou preferir vestir, vou preferir dançar, vou preferir isso, preferir aquilo, nós estamos sendo igual a Esaú. Estamos sendo igual a Esaú, estamos virando as costas para aquilo de bom que Deus preparou para nós. Ah, pastor, mas Esaú foi pego num momento de fome, fraqueza. Deus vai perdoar, né? Não perdoou. Eu convido você a ver Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. Olha como é que a palavra diz aqui. Nem haja algum impuro e profano como foi Esaú. Porque Esaú, ele era profano. Ele era uma pessoa impura. E ele trocou a sua primogenitura. A segunda palavra. Então, e ninguém seja devasso. Né? Ele era uma pessoa devassa, uma pessoa que andava, Deus falava assim, olha, não misture com outro povo, né? For casar, casa com a mulher do povo hebreu e tal. Mas Esaú falou, o que é isso, né? Eu quero aproveitar minhas possibilidades. Então, Esaú era uma pessoa devassa, profana, e Deus falou o seguinte, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito à progenitura. E aí, verso 17, passa a régua. Pois sabeis também que, posteriormente, a hora que caiu a ficha, que ele tinha entregue uma coisa de muito grande valor para Deus, por uma coisa que não valia nada, ele se arrependeu. E aí foi chorar nos pés de Deus. Oh, Senhor! Né? Oh, me perdoa, me devolve a progenitura, porque era um direito meu, né? E a palavra diz que, por bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar as bênçãos, foi rejeitado. Irmãos, se nós virarmos as costas a que Deus está dando para nós, na espiritualidade, colocar você numa posição de bênção, mas eu não quero. Tá bom. Você vai ser rejeitado, segundo está a palavra aqui. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Amém? Sinceramente falando, eu já tinha lido tantas vezes aí, palavras, Hebreus, mas cada vez que Deus se prepara, Ele vai trazendo uma revelação. Nunca essa palavra tinha me impactado tanto quanto era para dirigir essa palavra aqui hoje, né? Eu não sabia, melhor, tinha lido, mas não tinha caído a ficha, que Esaú se arrependeu e foi lá para Deus. E Deus falou assim, não vem com lágrima não. Não adianta chorar porque você jogou fora o que era seu direito. Agora, tchau. Né? Irmãos, nós somos especiais para Deus. Nós somos queridos de Deus, raça eleita, povo escolhido. Mas, se nós negligenciarmos com aquele propósito que Deus tem na nossa vida, né? Depois, nós não podemos chorar. Ah, Senhor, né? O Senhor não quer lembrar, voltar de novo com aquela proposta? Mas, sorte que nós temos ainda um Jesus maravilhoso, que pela graça, Ele nos traz a possibilidade de vir ao arrependimento antes que seja tarde. Que a nossa vida venha a se encaixar. Irmãos,
É o prumo de Deus aqui falando para nós, né? É tempo ainda de passar o prumo na nossa vida. Amém? Vocês estão lembrados disso? Olha, esse prumo vai ficar aqui porque Deus quer o melhor para nós. Que a gente nos corrija para poder se colocar na posição da bênção. Então, a palavra diz ali o seguinte, né? Apocalipse 3:20, ele fala, eu estou batendo ainda nessa porta. Se você falar assim, entra, eu entro e vou, se você permitir, né? Mudar toda a estrutura, aquilo que não agrada a Deus. Deus ainda dá tempo, né? E eu queria dizer para vocês que Jesus, em João 6,37, ele fala assim, todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Irmãos, se nós, através de Jesus, pela graça, nós falamos, Senhor, eu tenho pisado na bola, eu tenho sido negligente, mas me perdoa, me dá uma outra oportunidade, né? Porque Deus, Ele nunca vai de primeiro e te arranca, Ele avisa, mas tem um limite. Antes que seja tarde, né? Nós vivemos o tempo da graça, né? Sorte que nós temos Jesus hoje, para que Ele pagou todo o nosso pecado, pagou por todas as nossas falhas, e pela graça nós temos condições de restabelecer aquilo que Deus preparou para nós. Mas enquanto pode, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo, amém? Eu convido o pastor Rodrigo para vir aqui à frente, para nós estarmos já partindo para a ceia, e enquanto isso você fica em pé que eu quero orar para os irmãos, para mim, para a igreja, para todos nós.